Essa é a terceira live que eu faço nesse dia, usando um formato mais assim de áudio, porque nós estamos ainda no distanciamento social. Eu, pelo menos, estou cabeludo, barbudo, estou assim totalmente desproduzido, né? Se é que eu seja produzido para alguma coisa. Mas fica aí a minha foto com a minha gravatinha e com o nome Fé. Porque nós estamos vivendo pela fé. E o título da minha live hoje é o seguinte: estamos em uma teoria da conspiração? Nós estamos vivendo uma teoria da conspiração de acordo com a Bíblia? Eu gostaria de esclarecer para os irmãos e também até para aquelas pessoas que são amigos e que também pesquisam a Bíblia. Nós estamos vivendo já o momento final da igreja na face da terra por causa de uma pandemia. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não. Porque, baseado nas declarações de Jesus, ele disse que quando todas essas coisas começassem a acontecer, nós não deveríamos nos apavorar, porque não é o fim, e sim o princípio de dores daquela que está grávida para dar à luz. Jesus faz uma comparação de uma mulher que, quando começa a sentir a contração para ter uma criança, ainda não é o momento dela ter a criança. Ela apenas começa a dar sinais de que ela vai ganhar o neném. Pelo menos com a minha esposa, muitas vezes ficava uma semana, duas, naquela agonia, e nós íamos para a maternidade e nada, e não nascia, até que nós tivemos a primeira filha, a Daniele, e a segunda filha, a Raquel. Então, o que nós podemos dizer que está acontecendo no mundo? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o que o profeta Abacuque disse. Abacuque 3:2 diz que, pedindo a Deus, ele orando, ele fala: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida entre as nações, e na ira lembra da misericórdia. O que acontece? Muitas vezes, com o passar do tempo, que a igreja vai se edificando e que a igreja vai tomando um certo corpo dentro da sociedade, a liderança dessa igreja, aqueles que estão à frente dessa igreja, eles começam a negligenciar, eles começam a se sentirem como deuses. Começam a pregar teologia de prosperidade, começam a achar que Deus quer esse mundo
aqui, sendo que Jesus disse que ele não veio com aquela missão de restaurar Israel ali, naquele momento, mas sim instaurar o reino do céu, quando no capítulo 5 de Mateus, ele diz o quê? Ele diz sobre, em vez de repetir os 10 mandamentos, ele fala de 8 bem-aventuranças, e ele diz que o reino de Deus estava sendo implantado na terra. Ou seja, seria uma contracultura. Ele veio depois de 450 anos de silêncio, o período interbíblico. Ele, do profeta Malaquias até Jesus, são 400 anos de silêncio, onde Deus não fala nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por visões, restando apenas os livros apócrifos que serviram de história para estudo. Então, gente, foi mais ou menos um período do descobrimento do Brasil que Deus ficou sem falar. E aí aparece quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: preparai o caminho, endireitai as vossas veredas, porque está vindo aí quem? Está vindo aí aquele que há de salvar o mundo dos seus pecados. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, de repente, aparece totalmente diferente de João Batista. João Batista pregava uma mensagem dura. Ele prega uma mensagem mais amena, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de conciliação, uma mensagem de amor. Então, como Jerusalém era o centro do mundo naquela época, era uma encruzilhada, que nós tínhamos de um lado a Europa, de outro lado a Arábia Saudita, de um lado a África e de outro lado a Síria, no Golfo Pérsico. Então, que hoje é Golfo Pérsico, hoje é o Iraque. Então todos tinham que passar dentro de Jerusalém e dentro de Israel para transportarem as suas mercadorias. Seria ali um ponto de convergência entre todas as potências mundiais, através do comércio. Então, nesse momento, Jesus aparece. E neste momento, Jesus nasce, é perseguido, mas consegue sobreviver e vai até 33 anos, forma 12 apóstolos e manda-os pregar o evangelho a todas as criaturas. E no dia de Pentecoste, batiza, tinha 500 pessoas ali, buscando, mais 120 são batizadas com o Espírito Santo, e a criação da igreja a nível mundial. Como eu disse lá atrás, Jesus criou a igreja quando falou para Pedro: eis que eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo inaugura a igreja a nível mundial, porque ali tinha gente de todas as partes do mundo. Então isso foi um avivamento. Então sempre que Deus quer que haja um avivamento no mundo, acontece alguma coisa de nível mundial. Então, não tem nada de teoria de conspiração. Por quê? Porque se nós dissermos que a teoria da conspiração ela é verdade, nós vamos estar dizendo que o nosso Deus é menos poderoso do que a China. Ele é menos poderoso do que os Estados Unidos. Ele é menos poderoso do que a Rússia. Ele é menos poderoso do que
os países árabes. Então nós diríamos que Deus perdeu o controle. E não é verdade. Deus está no controle de tudo, mas Ele permite para que nós venhamos nos avivar e que venhamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque quando há muito conforto, tem muita gente que não se preocupa com Deus. E quando nós passamos por luta, aí a coisa muda. Por exemplo, antes, quando acontecia uma enchente aqui, ou um problema como lá em Brumadinho, os ricos pegavam o avião e iam para a Itália, ou iam para ilhas do Caribe, ou iam para os Estados Unidos, para a Geórgia, ou para Nova York, ou para qualquer lugar do mundo. Mas hoje ninguém pode ir para lugar nenhum. Todos têm que ficar no seu país de origem e quem está fora tem que voltar. E muitas vezes tem até que se isolar. Então, todo mundo tem que passar. E todos têm que reconhecer que Deus é Deus. Porque quando há um avivamento, todos precisam reconhecer que não é o dinheiro, não é a prosperidade, não é a capacidade intelectual, mas é Deus. Esse Deus que controla tudo. E não é teoria de conspiração, mas a vontade permissiva de Deus, como aconteceu com Jó. Que Deus abençoe a todos. Eu volto, se Deus permitir.